prazer imenso recebê-los novamente no nosso programa na TV Manaim, a TV que você vê. Nosso programa hoje, Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Meus amados, hoje vamos falar com uma família, com irmãos ali de Manaus, no Amazonas, isso mesmo. Tivemos um programa já, você sabe que tivemos um programa com o casal de Manaus, casal de médicos, que participou conosco e, aliás, um episódio extraordinário, hein? Você não pode perder o tema deste episódio que fizemos com este casal é Irás tu com este varão? Se você estiver no YouTube, pode procurar que você vai encontrar. Você que está na TV Manaim também, hoje, seja bem-vindo. Nós temos o episódio hoje. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade, da nossa bênção de ter os nossos filhos na presença do Senhor. E hoje com os nossos jovens, Jean, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor pastor, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. É um prazer retornar aqui com os irmãos. E Juan, a dupla Juan e Jean, né, Juan? Paz do Senhor, Juan. Exatamente, pastor. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jean e os irmãos que estão nos assistindo também. O Jean já esteve aqui algumas vezes, Juan a primeira vez. Irmãos, os irmãos trabalham, também colaboram com a Rádio Manaim, a TV Manaim, são repórteres da TV News, aqui na região sul. Então, estão aqui também para colaborar com esse episódio, onde vamos tratar sobre aquilo que Deus está fazendo ali no Amazonas, especialmente na cidade de Manaus. E hoje vamos contar com a presença e a participação do querido pastor Raimundo. Pastor Raimundo, que conhecemos, pastor, sua esposa Aline, uma simpatia, uma bênção de casal e que prontamente atendeu o nosso convite para participar e hoje está conosco também aqui. Então hoje nós vamos falar com os irmãos ali. O que você está achando, Juan e Jean, de nosso programa está também abordando, né, testemunhos de todos os lugares do planeta? Bom, pastor, a primeira coisa que a gente já consegue observar é porque nós conseguimos facilitar, né? Principalmente um trabalho como esse que a obra tem realizado, a gente consegue facilitar o acesso de todos os irmãos a conhecer os outros lugares onde existe a obra. Então, até anos atrás, nós não tínhamos noção da dimensão da onde a obra está chegando. E hoje a gente consegue então ver, por exemplo, tivemos aqui, né, o episódio do Japão, tivemos o episódio dos irmãos do Amazonas, Canadá, Chile, Paraguai. E isso é muito bom porque traz esse conhecimento da abrangência da obra do Senhor, né, Jean? É interessante, né, pastor, que independente de onde seja, no Japão, Chile, Canadá, a obra é a mesma, né? O Espírito Santo é o mesmo. Nos dá um conforto e nos fortalece, né, para essa caminhada, sabendo que o Senhor opera, é o mesmo Senhor, né? É um Deus forte, um Deus presente, um Deus fiel conosco, né? Maravilha. A mesma fé, o mesmo corpo, né? O mesmo Espírito. Muito bem. Amados, o programa também, que chega até você, deve chegar também a outras pessoas, seus amigos, as pessoas que você ama, seus familiares. É um formato que eles vão também se interessar e vão se interessar em conhecer uma das igrejas, a Igreja Cristã Maranata, e vão receber uma grande bênção. Então você deve enviar pelo YouTube e compartilhar, né, este link. Você deve convidar esses seus amigos, seus parentes para conhecerem também o nosso programa e os demais programas da TV Manaim, inclusive uma TV recheada de programas de qualidade, focando não somente o teor doutrinário, que é absurdamente maravilhoso, profundo, diversificado, com pastores preparados, professores de seminários, mas também temos ali que fala sobre profissão, saúde, receita, né, agro, concursos, dicas, uma TV que cada vez mais tem sido abençoada, né, Jean? É uma obra completa, né? Independente do que o servo necessita, o Senhor provém, né? O Senhor direciona, Isso. O Senhor fala, né? Muito bem preparado para a família, né, Juan, o nosso canal, né? Exatamente. Inclusive nós que crescemos nessa obra, né, e também que estamos a ponto aí de gerar uma nova família, de, né, estarmos aí
evoluindo num diaconato, num ministério futuramente. Então é interessante que a obra ela pega você desde o início do nascimento e te forma até lá, né, no fim do ministério, pronto para a volta do Senhor. Então é muito especial fazer parte. Você citou uma coisa aí, você quer ser pastor, Juan? Em nome de Jesus um dia, muito tempo, daqui a muito tempo, porque muito preparo, né? E você, Jean? Também, né, pastor? Estudar bastante, buscar muito ao Senhor, né? Buscar uma bênção, né? Cuidar das ovelhas. Que o Senhor abençoe. Bem, amados, vamos então ler o nosso texto de hoje, o texto básico é o Salmo 128. Por favor, Jean, leia, por favor. A palavra do Senhor, no Salmo 128, nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glórias a Deus. Esse Salmo 128 é um salmo da família, né, Juan? Exatamente, pastor. É interessante que a gente já consegue também perceber que quando um servo do Senhor, ele se dedica a uma obra, a obra que o Senhor coloca a ele, todas as coisas automaticamente acontecem. Por quê? Porque o principal da vida dele não está mais nessa terra, mas sim em Sião, sim em Jerusalém. Interessante que até o Salmo, né, que o Jean aqui ele leu, ele é um cântico da qual o povo de Deus cantava na subida para Jerusalém. Cântico dos degraus. Exatamente. E esse cântico dos degraus, ele significava a alegria e a felicidade dos irmãos de irem. E olha que interessante, ali no 128, a palavra fala assim, que a bênção vinha de Sião. Por quê? Porque essa bênção era decretada pelo Senhor, a bênção da família, decretada pelo Senhor para a vida desses servos. Amém. Desde a eternidade para a família, né? E também é uma bênção completa, né, gente? Tudo começa com o verso 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que obedece ao Senhor. E em decorrência disso vem todas as bênçãos, né? Exatamente, a gente até aprende isso nos nossos seminários, né, nos Manaíns. Sim. Principalmente os jovens, né, que a gente busca, né, essa evolução, igual o Juan falou, né, o crescimento na obra. Primeiro a vida espiritual. Exatamente, a gente sempre aprende, né, primeiro buscar o Senhor, a vida espiritual, depois a parte profissional e a família. E a família, a parte sentimental. É por completo, né, é uma caminhada na presença do Senhor, né? Isso. Que isso vai nos preparando para os próximos passos, né? Glória a Jesus. Vamos fazer o primeiro contato com o pastor Raimundo. Pastor Raimundo lá de Manaus e sua esposa Aline. A paz do Senhor, pastor Raimundo. A paz do Senhor Jesus, pastor Márcio, aos irmãos, amigos que nos assistem nesse programa, Crescendo na Igreja Cristã Maranata. É uma honra podermos estar aqui participando desse momento. É um programa maravilhoso que tem falado muito aos corações, onde podemos assistir, testemunhar aquilo que o Senhor tem operado nas famílias, nos irmãos, nas irmãs, ao longo dos anos na caminhada com o Senhor. Pai Senhor, pastor Márcio, a todos que nos assistem, realmente é um prazer muito grande, uma bênção estarmos aqui, podermos compartilhar um pouco, né, das nossas experiências na presença do Senhor aqui na região amazônica. É isso mesmo, pastor Márcio. Aqui na nossa região, o Amazonas, de modo geral, nós temos aqui 10 igrejas na capital e 8 igrejas no interior do Amazonas, com perspectiva de mais 2 ainda esse ano. E a obra aqui na nossa região completou esse ano, 2026, 44 anos. Iniciando em 1982, com o pastor Paulo Teixeira, irmã Luci, com a sua família ali, vieram para cá e a obra iniciou e é algo maravilhoso. Hoje eu estou como pastor da igreja do Manoa, aqui na zona norte de Manaus, e também pastor da igreja de União da Vitória, na zona oeste de Manaus. E também eu sou pastor na igreja de Tabatinga, é uma cidade do interior do Amazonas, que fica 1.100 quilômetros distante de Manaus. Fica numa tríplice fronteira, pastor Márcio, entre Brasil, Colômbia e Peru. E lá nós temos uma igreja, uma congregação, irmãos e irmãs, que lá também louvam o Senhor. E também
podemos testemunhar aqui agora, nesses últimos dias, o nosso presbitério adquiriu um imóvel lá, a igreja está muito feliz, onde nós estaremos congregando agora, nos próximos dias, nesse novo imóvel. Que alegria, pastor Raimundo, irmã Aline. É uma grande bênção estar aqui com os irmãos compartilhando, né, do crescimento da obra no Amazonas, em Manaus, em toda a região. E é uma alegria saber da felicidade dos irmãos, né, pelo crescimento, as novas igrejas sendo abertas, os imóveis sendo comprados. É uma bênção saber que, independente do lugar, a obra tem crescido, né? Independente, às vezes, da distância geográfica, da dificuldade no local. Nós sabemos aí no Amazonas a questão da floresta, dos rios, né? Muitas vezes a locomoção é difícil, mas mesmo assim a obra cresce, mesmo assim o Senhor abençoa. E a igreja, a melhor parte, a igreja é feliz, né? Igual o pastor comentou. Isso mesmo. E um aspecto interessante nisso, né, Jean, que você acabou comentando também, é que a gente vê na vida de Paulo. Então, assim como existe essa obra na Amazônia, no Amazonas, né, nós também conseguimos observar que Paulo enfrentou algumas dificuldades. Né? E uma das dificuldades foi justamente a barreira linguística, a dificuldade de acesso, porque Paulo, por exemplo, ele teve que levar as boas novas para o povo grego, chegou em Atenas ali. Então, da mesma forma, nós conseguimos observar pelo testemunho do pastor que mesmo através dessas dificuldades, a bênção do Senhor, e o Senhor ele levantou um povo para trabalhar nessa obra, mesmo com as dificuldades. E a obra tem sido realizada com o aumento das igrejas, o crescimento. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, pastor Raimundo, irmã Aline. Que bom tê-los novamente no nosso programa. Olha, estamos aqui já pensando em fazer uma visita para os queridos aí e provar aquele prato típico de Manaus, hein? Aquele peixe assado. O peixe com açaí? Exato, peixe com açaí. Nós estamos nos preparando, quem sabe, né, se eu preparar, estarmos com os irmãos aí. Queridos, quando o Senhor fala aqui sobre a família, né, você percebe assim no Salmo, já dá a entender aquela paz, né? Aquele convívio, harmonia, uma sombra da oliveira, uma mesa posta, os filhos ali presentes ali contando certamente experiências, louvando o Senhor. A gente consegue imaginar e é isso que nós queremos para a nossa casa, para o nosso futuro, não é? Exatamente, né, pastor? Essa paz, né, esse consolo do Senhor, ao contrário do que é no mundo, né? No mundo cheio de dificuldades, de lutas, mas a casa, aquele lar que está firmado no Senhor tem essa paz, tem os recursos da eternidade, né? Tem tudo aquilo que necessita, o Senhor provém, né? Glória a Jesus. Inclusive cita aqui até os netos no final, né, Juan? E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O servo que se dedica ao Senhor, ele leva uma herança para os seus filhos, né? Então, isso é uma das coisas que nós aprendemos através dos nossos pais. E é uma coisa que a obra nos ensina a transmitir para os nossos futuros filhos. Então, a herança que o servo, ele é a melhor herança que tem, assim como Nabote recebeu. Nós transmitirmos, recebemos Maravilha. E transmitirmos a bênção, né, dessa obra. Nós temos uma herança, nós temos uma história de vida, né? E você, pastor Raimundo, qual é a sua experiência que você teve na Igreja Cristã Maranata? Pastor Márcio, a minha caminhada eu tinha 10 para 11 anos. Meus pais se converteram no Rio de Janeiro, meu pai e minha mãe se batizaram lá no Manaim, de Cachoeira de Macacu. E lá nos idos de 1982, quando a obra estava iniciando aqui em Manaus, nós estávamos se convertendo lá no Rio de Janeiro. E meu tio aqui em Manaus, meu tio Manuel, ele evangelizava meu pai e minha mãe por telefone, falando da obra. Meu pai conheceu a igreja, se definiu, aceitou Jesus, junto com minha mãe, se converteram. Eu comecei a participar com eles dessa caminhada, indo para a IBD, indo para os cultos. Quando meu pai era militar, foi para a reserva, pediu para vir para Manaus, porque a família da minha mãe toda é de Manaus, se aposentou em 1984, chegamos aqui em Manaus. Eu tinha uns 12 anos de idade. Com 15 anos, surgiu a oportunidade de subir ao Manaim, que é uma benção. O Manaim é maravilhoso, não é isso mesmo? Em janeiro de 1987, foi quando eu fui a esse Manaim, primeira vez que fui ao Manaim, e lá o Senhor me batizou com o Espírito Santo, na aula do batismo com o Espírito Santo, aula maravilhosa, temos até os nossos dias, até hoje, né? A aula do Manaim, algo maravilhoso, o Senhor selou a minha vida. E eu comecei a caminhar agora, pastor Márcio, não mais porque meu pai me levava para a igreja, minha mãe me levava para a igreja. Agora eu comecei a caminhar porque eu tinha agora uma experiência com o Senhor. Com 23 anos, nos casamos,
Eu e a Aline tivemos 2 filhos, Ramon e Priscila, que moram hoje lá em Florianópolis, estão trabalhando lá. E com mais ou menos 30 anos, houve a necessidade de nos mudarmos para Tefé, que é uma outra cidade no interior do Amazonas. Por necessidade profissional, estava desempregado aqui em Manaus, fui para Tefé, e lá não tinha igreja. Naquela época não tinha satélite, mas nós começamos a fazer nosso culto dentro de casa. O culto do lar era todos os dias. Os nossos cultos do lar eram segunda a segunda. E lá começamos a convidar um amigo aqui, um vizinho ali, e o Senhor começou a operar maravilhas. As pessoas iam para os cultos, a gente pregava, cantava louvores, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Pastor Raimundo, que edificante saber da sua trajetória, também dos seus filhos, na obra do Senhor lá em Florianópolis, um histórico maravilhoso, valentes na obra, iniciaram e servem o Senhor aí de todo o coração. Meus amados, 2 jovens que estão aqui, Juan e Jean, nasceram na igreja, cresceram na igreja Cristã Maranata, hoje já Juan noivo, né, Juan, é isso? Isso. E Jean namorando, já se preparando também para um compromisso mais sério, é isso, Jean? Exatamente, pastor. Que bom. Mas nós podemos testemunhar na vida dos queridos aqui também, que eles tiveram uma trajetória muito abençoada, não é isso, Juan? Abençoado pelo Senhor, Deus dirigindo, são 2 profissionais hoje, né? O Senhor tem dado o melhor para eles, também conhecemos as companheiras, servas de Deus, servas preciosas. E como é que está esse momento da sua vida, Juan? Pastor, a primeira coisa que a gente já consegue observar é que tudo na vida de um jovem muda. A gente consegue então perceber que as São responsabilidades... etapas vencidas, não é? Exatamente, a mentalidade muda. A própria forma de você tratar as pessoas, entender no Evangelho o que é servir alguém. Então, é um amadurecimento que nós entendemos já no noivado e que no casamento ainda nós estamos sendo acompanhados pelos pastores, pelos irmãos, né? Nós percebemos que ainda é maior, né, pastor? Então... Jean, me fala um pouco da importância dos dons espirituais na fase do jovem. Isso é importante, gente? É de extrema importância, né, pastor? Nós somos servos do Senhor, né? Nós estamos numa obra que é decidida por homens, né? Revelada, né? É revelada, é tudo perante o Senhor, perante o Espírito Santo. Então a gente sempre busca o Senhor, né? Vou fazer essa faculdade, vou fazer aquele curso, vou buscar esse trabalho, principalmente na parte sentimental, né? O Juan falou das experiências, do amadurecimento. É o Espírito Santo que nos desperta isso, né? Isso. A gente teve um programa até recentemente que falou sobre as fases da vida, né? Desde a criança, o amadurecimento, coisas que não são mais convém ao jovem, já ficaram no passado. Então o Espírito Santo nos amadurece, né? Ele nos direciona, dá dons, dá revelações. E você, Juan, você acha que a consulta à palavra tem lugar na vida do jovem, tem importância? Com certeza, pastor. Porque o jovem que utiliza a palavra de Deus, ele está fundamentado na doutrina que o Senhor nos deu. E isso é muito importante para as nossas vidas, porque o Senhor, ele também fala na palavra. E é interessante que ele quer falar conosco, né? Então, a consulta à palavra é uma forma de você ter contato, utilizar o teu sacerdócio universal e ter o contato diretamente com o Senhor. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos nos despedir do pastor Raimundo e sua esposa Aline. Pastor Raimundo, a paz do Senhor, muito obrigado mais uma vez pela participação e desprendimento de estar aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Raimundo. Pastor Márcio, queremos agradecer por essa oportunidade de podermos um pouco testemunhar aqui de tudo que o senhor tem realizado na nossa região, Manaus, interior. É uma honra podermos participar desse programa tão valioso, tão maravilhoso, onde os irmãos, irmãs, famílias têm podido também deixar aqui o seu testemunho daquilo que o senhor tem realizado, não somente no Brasil, como no exterior. E agradecemos essa oportunidade e deixamos aqui um abraço, não somente para a sua equipe aí, para o senhor, pastor Márcio, como também para os irmãos aqui, a nossa coordenação, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Pastor, foi um prazer saber mais da trajetória do Senhor nessa obra, entender que o Senhor tem operado muito no estado da qual o Senhor tem vivido, e a paz do Senhor Jesus para o Senhor, para a irmã Aline. Que bênção poder compartilhar do testemunho dessa história de bênçãos, de perseverança e de vitória na vida dos irmãos. A paz do Senhor, irmãos.
Que maravilha! Meus amados, nós temos ainda o testemunho, o depoimento de duas jovens lá de Manaus. Duas queridas irmãs, é a nossa irmã Vitória Caroline e a nossa irmã Viviane. A paz do Senhor, jovens! Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós aqui da região norte amazônica temos vivido momentos únicos com o Senhor, indo a locais longínquos, porque aqui temos uma certa peculiaridade no transporte. Ali por meio de barcos, a gente tem que ir para locais como Maués, que são mais difíceis de chegar, Tabatinga, que é região de fronteira, São Gabriel da Cachoeira, e nós jovens estamos tendo a oportunidade de ir e levar o Evangelho do Senhor a todos esses municípios aqui da nossa região. É verdade, especificamente em regiões mais longínquas, como foi citado, Maués, Tabatinga, Tefé, Cori, nós temos transportes muito longos, de 10 até 14 horas, mas ali nós temos vivido experiências maravilhosas, especialmente com a classe de crianças intermediárias e adolescentes, onde temos semeado a doutrina nos corações e visto muitos lares sendo restaurados na presença do Senhor. Isso fortalece a nossa fé. Isso tem sido uma bênção para a nossa vida, porque é o chamado do Senhor para nós. E hoje Ele também chama a sua vida para participar aqui conosco de momentos de comunhão, de levar o Evangelho do Senhor, a participar dos cultos diários que são uma bênção para as nossas vidas. Estamos esperando por você. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Que bênção, Vitória e Viviane. É uma alegria saber que em todo local existem irmãos valentes, fortes, né? Perseverantes em realizar a obra do Senhor, né? Em levar essa palavra de esperança, essa palavra de conforto, de renovo. É uma grande bênção poder compartilhar essa experiência com vocês. Que bênção! Agora está aí o convite das nossas irmãs, a todos vocês aí do Amazonas, né? Aos irmãos, o Juan vai enviar um abraço, saudação a todas as igrejas, pastores e irmãos lá da região do Amazonas, Juan. Então, meus irmãos, queremos mandar um abraço para vocês, não só aqui da nossa região sul, mas de todo o Brasil, de todos os irmãos que acompanham. Saber também que nós estamos orando pela obra. Glória a Deus. A obra tem feito um trabalho maravilhoso na região, né? E com a Missão Amazônia, exatamente. E isso tem sido maravilhoso para as nossas vidas. E continuamos orando pelos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, Juan. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, paz do Senhor, Jean. Paz do Senhor, pastor, desse convite. Amém. Queridos, estamos então encerrando esse episódio com a participação de irmãos lá do norte do país, com a participação desses jovens, um programa dedicado a jovens. Quantos jovens abençoados! Que bênção vê-los testemunhando daquilo que Deus tem feito em suas vidas. E Deus também tem uma bênção para o seu coração, jovem, adolescente. Aleluias ao Senhor! Semana que vem estaremos de volta no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.